E se aquilo que você chama de eu for apenas um ruído constante, um fluxo automático de pensamentos que nunca foi questionado? E se a sua verdadeira consciência começasse exatamente no ponto em que o ego perde o controle, naquele instante desconfortável em que a mente tenta se agarrar a certezas que já não se sustentam? No final do ano, algo curioso acontece. O tempo desacelera, as distrações diminuem, os ciclos se fecham e a sombra interna ganha força. Não por acaso. Sentimentos antigos retornam, memórias ressurgem, inquietações aparecem sem convite. Aquilo que foi evitado durante meses encontra espaço para emergir. Não é azar, nem fraqueza. É um chamado. A psique percebe que um ciclo terminou, e o ego, acostumado a comandar tudo, começa a se sentir ameaçado. Nesse período, muitas pessoas relatam cansaço mental, uma sensação de estar vivendo em repetição, como se os dias se copiassem uns aos outros. Existe trabalho, rotina, compromissos, mas falta presença, falta sentido, falta silêncio interno. A mente parece cheia demais e, ao mesmo tempo, vazia. O ego interpreta isso como fracasso, como estagnação, como algo que precisa ser consertado rapidamente. Mas essa interpretação é apenas mais uma narrativa. O que realmente está acontecendo é uma fratura na identificação automática. Algo começa a perceber que viver exclusivamente a partir do personagem é exaustivo, e essa percepção marca o início de uma jornada que poucos reconhecem conscientemente: a exploração da consciência além do ego. O ego não é um vilão. Ele nunca foi. Ele é uma ferramenta biológica e psicológica criada para garantir sobrevivência, adaptação e pertencimento. Ele organiza experiências, constrói uma linha do tempo pessoal, define papéis sociais. O problema surge quando essa ferramenta assume o lugar da identidade. O ego passa a narrar a vida como se fosse o protagonista absoluto, quando, na verdade, ele é apenas o narrador. Ele constrói histórias sobre o passado, culpa, arrependimento, orgulho, e projeta cenários futuros carregados de medo ou expectativa. Ele compara, julga, exige validação, busca controle. E quanto mais a pessoa acredita nessas histórias, mais presa ela se torna dentro da própria mente. Observe como isso se manifesta nas pequenas coisas. Uma crítica simples é suficiente para ativar dias de ruminação. Um elogio gera alívio temporário, quase viciante. A comparação silenciosa com a vida dos outros cria a sensação de insuficiência. O medo de errar paralisa decisões importantes. Tudo isso parece normal porque foi normalizado. Mas existe algo profundamente libertador em perceber que essas reações não são quem você é. Elas são respostas condicionadas. Programações antigas. O ego reage porque foi treinado para reagir. E, no entanto, existe em você algo que observa tudo isso acontecendo. Um ponto silencioso de presença que não entra em conflito, que não se defende, que não precisa provar nada. Esse observador interno sempre esteve ali, mas raramente recebeu atenção. Ele aparece nos momentos de pausa, quando o pensamento cessa por alguns segundos. Ele se manifesta quando você percebe uma emoção sem se perder nela. Quando você nota um pensamento surgir e desaparecer, sem segui-lo. Esse é o início do deslocamento da identidade. A consciência começa a se descolar do ego. Não de forma dramática, nem mística, mas sutil, quase imperceptível. Surge um espaço interno, um intervalo entre estímulo e reação. E nesse intervalo mora a liberdade. Esse processo, no entanto, não é confortável para o ego. Ele sente a perda de controle e reage. Tenta retomar o comando com dúvidas, explicações excessivas, necessidade de entender tudo racionalmente. Ele cria medo. E se eu perder quem eu sou? E se eu ficar vazio? E se eu perder motivação? Mas esse medo é apenas o eco de uma identidade que depende do barulho para existir. A consciência, ao contrário, não grita, ela sustenta, ela observa, ela permanece. E quanto mais esse espaço se amplia,
mais a pessoa percebe que existe algo estável dentro dela, algo que não oscila com elogios ou críticas, ganhos ou perdas. É nesse ponto que muitos confundem o processo com apatia ou afastamento da vida. Mas o que acontece é o oposto. A energia espiritual começa a se reorganizar, o corpo relaxa, a respiração muda, os centros energéticos entram em maior harmonia, a mente perde rigidez, surge uma sensação de equilíbrio que não depende de circunstâncias externas. Não é euforia, é clareza, é presença. É um tipo de paz interior que não precisa ser defendida. E sem perceber, a pessoa começa a se aproximar de um território ainda mais desafiador. Um espaço onde o ego já não consegue mais sustentar suas narrativas e algo desconhecido começa a se revelar silenciosamente. Esse território desconhecido começa a se revelar de maneira quase imperceptível. Não há fogos de artifício internos, nem revelações dramáticas. O que surge é um deslocamento silencioso. A pessoa percebe que os pensamentos continuam surgindo, mas algo mudou na forma como eles são vividos. Antes, cada pensamento parecia uma ordem. Agora, eles se apresentam mais como sugestões. Antes, cada emoção arrastava o corpo inteiro junto. Agora, existe espaço. É nesse intervalo que a consciência começa a se descolar do ego, não como uma ruptura, mas como um afrouxamento gradual da identificação. A mente ainda fala, o ego ainda comenta, mas já não convence com a mesma força. Esse momento costuma ser acompanhado por uma sensação curiosa de alívio interno, misturada com estranheza. Alívio porque o peso constante da reatividade diminui. Estranheza porque a identidade antiga começa a perder definição. A pessoa se dá conta de que passou anos, às vezes décadas, vivendo quase exclusivamente a partir de pensamentos automáticos, planejando, julgando, antecipando, lembrando, pouco presente, pouco disponível para o agora. Quando a consciência se amplia, o tempo muda de textura. O agora deixa de ser apenas um ponto entre passado e futuro e passa a ser um campo vivo. A respiração fica mais perceptível. O corpo começa a ser sentido por dentro. A energia espiritual circula com mais fluidez, como se algo tivesse sido destravado. É importante compreender que isso não é um evento místico reservado a poucos. É um processo natural da expansão da consciência. A diferença é que a maioria das pessoas retorna rapidamente ao ego, assim que sente o desconforto inicial. Porque junto com o alívio, surge o medo. O ego percebe que está perdendo centralidade e reage. Ele questiona: o que é isso? Para onde isso leva? Será que estou ficando estranho? Ele tenta transformar a experiência em conceito, em teoria, em algo que possa ser controlado. Mas a consciência não funciona assim. Ela não se submete à lógica linear. Ela se revela na experiência direta. Nesse estágio, muitas pessoas relatam momentos de silêncio interno que nunca haviam experimentado antes. Não um silêncio forçado, mas espontâneo. Pensamentos diminuem por alguns segundos ou minutos. E nesses intervalos, há uma sensação de presença profunda, quase como se algo estivesse em casa pela primeira vez. O ego interpreta esse silêncio como vazio perigoso. A consciência o vivencia como espaço fértil. Aqui ocorre uma inversão importante. Aquilo que antes parecia sólido, a identidade, as opiniões, as certezas, começa a parecer transitório. E aquilo que antes parecia invisível, a presença, o observador, o sentir, começa a ganhar consistência. Esse deslocamento não elimina desafios emocionais. Pelo contrário, ele os torna mais visíveis. Emoções antigas podem emergir com mais clareza. Tristezas não resolvidas, medos sutis, padrões repetitivos. Mas agora eles não aparecem para dominar, e sim para serem vistos. A consciência não julga o que surge, ela ilumina. E essa iluminação, por si só, já inicia um processo de transformação. Não há esforço excessivo, não há guerra interna. Há observação, há acolhimento, há maturidade espiritual. O ego, sentindo-se ameaçado,
tenta recuperar terreno por meio da dúvida e da racionalização. Ele diz que isso não leva a lugar nenhum, que é perda de tempo, que o mundo exige ação, não observação. Mas viver a partir da consciência não significa abandonar a ação. Significa agir sem compulsão, decidir sem medo excessivo, falar sem a necessidade constante de defesa. Aos poucos, a pessoa percebe que reage menos automaticamente, que há mais escolha, que nem todo impulso precisa ser seguido. E essa percepção traz um tipo de empoderamento calmo, muito diferente da força agressiva do ego. É também nesse ponto que surge uma sensação de estar entre dois mundos. O antigo modo de viver já não satisfaz, mas o novo ainda não se estabilizou. Existe uma espécie de vazio transitório. Não o vazio da falta, mas o vazio da ausência de referências conhecidas. Muitos interpretam esse estado como confusão ou perda de propósito. Na verdade, é um campo de reorganização interna. A consciência está recalibrando a relação com a identidade. A energia espiritual se ajusta. O sistema interno aprende a funcionar sem depender tanto do controle mental. E é exatamente aqui que o processo se aprofunda, porque o ego teme esse vazio mais do que qualquer outra coisa. Ele teme porque nesse espaço, ele não governa. Não há narrativa clara, não há personagem definido, não há rótulos fixos. Apenas presença, apenas ser. E é nesse território silencioso que a próxima etapa se anuncia. Um encontro direto com o vazio além do ego. Um espaço que assusta, confunde, mas que também carrega o potencial de uma liberdade que não depende mais de quem você acredita ser. Quando o ego já não consegue sustentar suas narrativas com a mesma força, algo inevitável acontece. Surge o vazio. Não como um evento dramático, mas como uma ausência sutil de referências internas. A pessoa percebe que antigas definições começam a falhar. Aquilo que antes dava sentido, rótulos, objetivos, histórias pessoais, parece distante, quase artificial. E é nesse momento que muitos interpretam o processo como perda, quando na verdade estão diante de um campo de consciência muito mais amplo. O vazio além do ego não é a negação da existência. É a ausência da identidade rígida. É o espaço onde não há necessidade de sustentar uma imagem, defender um papel ou justificar escolhas o tempo todo. Esse vazio assusta porque o ego foi treinado para ocupar todos os espaços. Ele teme o silêncio porque no silêncio, ele não comanda. Ele teme o não saber porque depende de previsibilidade para existir. Quando esse espaço se abre, o ego reage com força. Pode surgir ansiedade súbita, sensação de desorientação, medo de não ser mais ninguém. Algumas pessoas descrevem isso como um colapso interno leve, outras como um estranhamento profundo. Mas nada disso é sinal de erro, é sinal de transição. A consciência está se expandindo para além das estruturas conhecidas. Nesse estágio, o impulso mais comum é tentar preencher o vazio rapidamente, buscar respostas, teorias, práticas excessivas, novas identidades espirituais. O ego se reinventa. Ele troca o personagem antigo por um mais sofisticado, o buscador, o consciente, o desperto. Mas isso ainda é ego. A verdadeira maturidade espiritual começa quando a pessoa tolera o vazio sem precisar preenchê-lo. Quando ela permite que o silêncio exista sem transformá-lo em algo. Esse é um ponto delicado da jornada, porque exige rendição, não no sentido de desistência, mas de entrega ao que está presente. O vazio, quando não é resistido, revela uma qualidade inesperada. Ele não é frio nem morto, ele é vivo. Há uma sensação de espaço interno, como se algo estivesse respirando por trás dos pensamentos. A presença se aprofunda, o corpo começa a ser sentido com mais clareza. A energia espiritual se reorganiza de maneira mais estável. Emoções surgem e passam sem deixar marcas profundas. Há menos urgência em definir quem se é, menos necessidade de provar algo ao mundo. Surge uma neutralidade serena, que não depende de circunstâncias externas. É aqui que muitos confundem esse estado com apatia ou desinteresse pela vida.
Mas isso é um equívoco comum. O que diminui não é o envolvimento com a vida, mas a compulsão. A reação automática perde força. A pessoa ainda age, ainda escolhe, ainda se relaciona, mas sem o peso constante da identidade defendendo o território. Existe uma liberdade silenciosa em não precisar reagir a tudo, em não tomar tudo como pessoal, em perceber que pensamentos e emoções são eventos passageiros, não ordens absolutas. Esse vazio também revela algo fundamental. A ausência de identidade fixa não é a ausência de ser. Pelo contrário, é a revelação de um ser mais amplo, menos condicionado, um estado de consciência que não precisa se definir o tempo todo. Nesse espaço, o propósito de vida começa a ser sentido de outra forma, não como uma missão grandiosa ou uma meta externa, mas como uma coerência interna, uma sensação de alinhamento. A pessoa começa a perceber que agir a partir da consciência gera menos conflito interno e mais clareza. As decisões se tornam mais simples, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque há menos ruído interferindo. O ego, ao perceber que não consegue mais dominar como antes, tenta uma última estratégia: o medo do desaparecimento. Ele sugere que, sem ele, não haverá motivação, ambição, desejo de prosperidade. Mas isso também é uma ilusão. A diferença é que agora, a prosperidade deixa de ser uma compensação emocional e passa a ser uma expressão natural de equilíbrio interno. A abundância deixa de ser algo buscado para preencher vazios e passa a fluir como consequência de uma mentalidade mais clara, menos fragmentada. A lei da atração, nesse nível, não funciona como desejo ansioso, mas como cocriação consciente. A mente se alinha, a emoção se estabiliza, a ação se torna mais precisa. Nesse ponto da jornada, a pessoa começa a perceber que o vazio não é o fim de nada. Ele é o início de uma nova forma de viver. Uma vida menos governada por impulsos inconscientes e mais sustentada pela presença. A consciência não exige esforço. Ela não precisa ser mantida. Ela apenas precisa não ser interrompida constantemente pela identificação. E é a partir desse espaço, silencioso, amplo e profundamente estável, que a integração final começa a acontecer, preparando o terreno para viver no mundo sem ser engolido por ele. A partir desse espaço silencioso, algo começa a se integrar de forma natural. Não há mais a sensação de estar dividido entre quem se é por dentro e quem se precisa ser por fora. A consciência, agora mais estável, passa a sustentar a experiência cotidiana. O ego não desaparece. Ele continua existindo como ferramenta funcional, mas deixa de governar. Ele já não dita cada reação, não exige controle absoluto, não define valor pessoal. A vida continua com seus desafios, compromissos e responsabilidades, mas algo essencial mudou. O ruído interno diminuiu, e quando o ruído diminui, a clareza emerge. Viver a partir da consciência não é se afastar do mundo, nem buscar isolamento espiritual. É estar plenamente presente nas situações mais simples. Ouvir alguém sem preparar respostas defensivas. Tomar decisões sem o peso constante do medo. Agir sem a compulsão de provar algo. Existe uma naturalidade nesse modo de viver que não depende de esforço contínuo. A presença se torna o ponto de partida. A mente ainda pensa, mas já não sequestra. As emoções ainda surgem, mas já não dominam. Há um senso de equilíbrio interno que se reflete nas escolhas, nos relacionamentos, na forma como o tempo é vivido. Nesse estágio, muitas pessoas percebem uma mudança sutil na forma como lidam com prosperidade, propósito e abundância. O desejo de crescimento continua, mas não nasce mais da carência. A mentalidade de sucesso deixa de ser uma corrida ansiosa e passa a ser uma consequência de alinhamento interno. A riqueza interior se torna mais importante do que a validação externa. E, curiosamente, quando isso acontece, a vida externa tende a responder com mais fluidez. Não como mágica, mas como reflexo de uma mente menos fragmentada
e de uma energia espiritual mais coerente. A consciência não exige que você se torne alguém novo. Ela apenas convida você a parar de sustentar personagens que já não fazem sentido. O ego ainda pode atuar quando necessário, para organizar, planejar, executar, mas não precisa mais definir quem você é. Existe uma liberdade profunda em não se confundir com pensamentos passageiros, emoções temporárias ou histórias antigas. Existe paz interior em perceber que aquilo que observa sempre esteve intacto, mesmo nos momentos mais confusos da vida. Talvez, ao longo deste vídeo, algo em você tenha reconhecido esse espaço silencioso. Talvez você tenha sentido, mesmo que por instantes, uma presença mais ampla, mais estável. Se isso aconteceu, não ignore. Esse reconhecimento é raro, porque exige honestidade interna. E é justamente essa honestidade que marca o verdadeiro despertar espiritual, não como um evento espetacular, mas como uma mudança silenciosa de eixo, da mente para a consciência, do personagem para a presença. Agora permita uma pergunta direta, sem filtros. Em que momentos da sua vida você percebe que está reagindo automaticamente e em quais momentos você consegue apenas observar? Essa diferença, por menor que pareça, muda tudo. Escreva nos comentários o que mais te chamou a atenção nesta reflexão. Não para responder a alguém, mas para se ouvir com clareza. Às vezes, colocar em palavras é o primeiro passo para integrar o que foi sentido. E se essa jornada tocou algo profundo em você, se esse conteúdo te ajudou a enxergar além do ego e reconhecer um espaço mais amplo de consciência, considere se inscrever no canal. Não como um gesto automático, mas como um compromisso silencioso com a própria expansão. Ativar as notificações é dizer a si mesmo que essa exploração não termina aqui, que a consciência pode continuar se aprofundando, com mais clareza, mais presença e menos ruído. Essa jornada não é sobre chegar a algum lugar, é sobre lembrar repetidamente de onde você nunca saiu.